Para você que está no meio dessa reforma tributária, acompanhando a confusão em torno da emissão de nota fiscal agora a partir de 2026, eu quero compartilhar com você algumas coisas que a gente sabe, algumas coisas que a gente não sabe, mas que são perguntas importantes para você deixar no radar e dizer quais são as orientações que você deve levar em conta agora, enquanto a gente está nesse início do processo de transição. Primeiro eu quero começar lembrando que eu estou gravando esse vídeo no final de março de 2026 e não era para a gente estar a essa altura esperando a publicação dos regulamentos de IBS e CBS. As coisas deviam estar mais adiantadas, mas independentemente disso, a gente precisa entender como se posicionar diante desse contexto, em que nem tudo saiu de acordo com o cronograma ideal. Esse atraso, principalmente na publicação da Lei Complementar número 227, que instituiu oficialmente o Comitê Gestor do IBS, acabou redundando em algumas consequências muito curiosas. A gente tem hoje, por exemplo, nota técnica que trata de layout de nota fiscal, prevalecendo e se sobrepondo a dispositivo de lei complementar. E isso não era para estar dessa maneira. É por isso, inclusive, que a confusão é tão grande em torno da matéria e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Se a gente parar para analisar, a lei complementar número 214, ali no início de janeiro de 2025, ela já disse de maneira muito clara no seu artigo 60 que todas as operações sujeitas a IBS e CBS, inclusive exportações e importações, deveriam ser acobertadas por documento fiscal eletrônico. E isso passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas se a gente parar para analisar, tem uma série de operações para as quais ainda não existe documento fiscal eletrônico específico ou o documento fiscal está em fase final ali de construção, digamos assim. O melhor exemplo disso diz respeito às operações de locação, talvez aquelas que têm sido mais objeto de questionamento nos cursos que a gente ministra sobre a matéria, pelos clientes aqui de nossas consultorias, porque locação de bens móveis ou imóveis é um típico caso de operação que não está nem sujeita à incidência de ICMS, nem mesmo de ISS. Aliás, estava mais próxima do campo do ISS porque havia na lista anexa à Lei Complementar 116 a previsão para que locação de bens fosse objeto de incidência do imposto municipal, mas isso foi vetado desde a publicação da Lei Complementar lá em 2003. Portanto, locação, ao longo desses anos todos, é uma operação que, embora esteja sujeita à tributação federal, não se sujeita a pagamento de tributo, nem para o Estado, nem para o município, nem a título de ICMS, nem de ISS. E uma das coisas que muito se perguntou ano passado, inclusive nós nos debruçamos sobre essa matéria, foi qual tipo de documento fiscal vai acobertar as operações de locação a partir de 1º de janeiro de 2026. E em uma nota técnica emitida pelo Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas de Padrão Nacional, ficou definido que era a nota fiscal de serviços que serviria para acobertar uma operação dessa natureza. Por exemplo, locação de bem imóvel seria acobertada por nota fiscal de serviços eletrônica. Agora, isso se mostra de certa maneira incoerente até com os conceitos que estão na Lei Complementar 214, porque se a gente parar para analisar, no conceito de fornecimento de bens, estão também o fornecimento de direitos inerentes a esses bens, razão pela qual, do ponto de vista jurídico, a gente entende que não deveria ser a nota fiscal de serviço o documento adequado para acobertar esse tipo de operação. Mas o pior nem diz respeito a isso, porque uma vez definido, eu penso que é até conveniente, do ponto de vista operacional, que seja uma nota fiscal de serviço, sim. O problema diz respeito a outros aspectos envolvendo não só essa discussão, como também em relação à cobertura fiscal de várias outras operações. E aí eu quero começar focando em alguns pontos e eu vou começar inclusive falando daquilo que é menos complexo, que diz respeito às operações envolvendo compra e venda de produtos de uma maneira geral. Não que não tenha havido dúvidas e dificuldades em relação a isso. Vamos entender. Nota fiscal de mercadoria eletrônica, aquela que muita gente chama de DANF, quando a gente verifica ali o PDF ou uma nota impressa, é esse nome que a gente encontra estampado ali na parte de cima do documento. Esse tipo de nota já existe desde 2005 e esse projeto está bem maduro e vamos considerar, é até natural que esse projeto esteja muito maduro. Por quê? A gente está falando de uma nota que já existe há mais de 20 anos e a gente está falando também de uma nota cuja padronização depende de um consenso entre apenas 27 estados, 27 unidades federativas. Que se eu considerar que a União também participa desse projeto, a gente tem ali 28 participantes para definir parâmetros, estabelecer ali layouts e adequações no layout decorrentes aí da evolução das coisas e por isso eu posso dizer, há dificuldades relacionadas à emissão de nota fiscal eletrônica de mercadoria? Mas em um volume muito menor e, digamos, as dúvidas são muito mais simples do que as dúvidas relacionadas a outros tipos de operação. E assim como eu dei o exemplo aqui da alocação de bens, a gente tem uma série de outras operações que serão acobertadas por modelos específicos de notas fiscais, que hoje já foram criados, mas estão ali em fase final de adaptação ou ainda estão em processo de gestação e que vão se aplicar a operações específicas. É o caso, por exemplo, da nota fiscal de alienação de bens imóveis. Como na realidade, pré-reforma, a gente não tinha incidência
incidência de tributação sobre o consumo. Em operações desse tipo, a operação de bens imóveis está sujeita a pagar o quê? Imposto de renda sobre o eventual ganho de capital, o ITBI ou ITIV, que é aquele imposto municipal na transmissão intervivos, de sorte que é uma grande novidade da reforma esse tipo de operação também entrar no campo de incidência dos tributos sobre o consumo. E a gente tem, por conta disso, a necessidade de contar com uma nota fiscal para acobertar esse tipo de operação. Pois até hoje, quando eu gravo esse vídeo, final do primeiro trimestre de 2026, em que pese o artigo 60 da Lei Complementar 214 dizer que essas operações estão sujeitas à emissão obrigatória de documento fiscal eletrônico, a gente não tem oficialmente esse modelo de nota fiscal em operação. E assim eu posso dizer que ocorre com uma série de outras operações que estão num verdadeiro vácuo legal, embora algumas outras já tenham sido criadas e estão em fase ali de adaptação final ou já estão até em operação. Um exemplo daquilo que foi recentemente exigido das empresas de uma maneira geral é a nota fiscal de água e saneamento, chamada de NFAG, que antes não era obrigatória porque esse tipo de operação também estava fora do campo de incidência do ICMS e do ISS, mas isso entrou no campo de incidência do IBS e CBS e por isso foi necessário também criar uma nota fiscal específica para esse tipo de operação. Agora, sem dúvida nenhuma que as principais dúvidas giram em torno da nota fiscal de serviços eletrônica. Essa tem sido objeto das maiores controvérsias Brasil afora. E isso por uma razão muito simples. Diferentemente do que já ocorria com as notas fiscais de compra e venda mercantil e de suas derivações, como por exemplo a nota fiscal ao consumidor eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico, documentos que eram regulados e parametrizados ali pelos estados, em relação à nota fiscal de serviços, seria necessário haver um consenso entre os municípios em torno dessa padronização. E esse consenso ele não começou a ser construído a partir da reforma tributária. Esse consenso começou muito antes, lá em 2012, quando as administrações tributárias, em um encontro, firmaram um protocolo e se comprometeram a criar um padrão nacional de NFSE. E esse projeto ele foi adiante e avançou substancialmente até 2019, quando já estava ali praticamente pronto para ser lançado. Em 2020, com a pandemia, alguns atrasos ocorreram e somente tempos depois esse layout ele foi oficialmente lançado, mas os municípios aderiam à utilização desse padrão de nota mediante convênio de forma espontânea, se assim desejasse. E o que aconteceu? A maioria esmagadora dos municípios não adotou esse layout nacional, mas com a reforma tributária, a Lei Complementar 214, publicada em janeiro de 2025, deu apenas 12 meses para os municípios adotarem um dos dois caminhos. Ou eles escolheriam adaptar os seus sistemas para emitir a nota fiscal através das suas ferramentas já disponíveis, mas de acordo com esse layout padrão, ou eles deveriam autorizar os seus contribuintes a utilizar o emissor nacional. E esse emissor nacional é um aplicativo web ou no celular que já era utilizado inclusive pelo microempreendedor individual que desde setembro de 2023 já tinha a obrigação de emitir nota fiscal através dessas ferramentas e segundo o padrão nacional. Pois foi aí que a coisa acabou embolando demais. Primeiro porque temos 5.571 municípios no Brasil e muitos deles não têm estrutura, principalmente em termos de pessoal e de equipamentos para poder realizar esse tipo de procedimento. Muitas das prefeituras, inclusive, nem têm sistemas próprios, pagam a empresas fornecedoras de software para que elas disponibilizem a ferramenta de emissão de nota fiscal de serviços. E essas prefeituras, em muitos casos, não sabiam nem como interagir com essas empresas para pedir a adaptação dos seus sistemas e coisas do tipo. Portanto, muitos municípios eles acabaram sendo arrastados a fazer meio que por pressão de algumas entidades que representam essas instituições, a exemplo da Confederação Nacional dos Municípios, a assinatura do convênio necessário para adotar esse layout em sua localidade. E as empresas fornecedoras desses sistemas ficaram responsáveis por adaptar essas ferramentas. Inclusive, algumas capitais decidiram adotar o aplicativo emissor nacional, de sorte que deixaram de oferecer para os contribuintes uma ferramenta do município desenvolvida ali para suas necessidades e adotaram o aplicativo desenvolvido nesse processo de criação de um padrão nacional, aplicativo esse que foi desenvolvido principalmente pela Receita Federal do Brasil, junto com outros municípios participantes do projeto. Pois bem, quando isso aconteceu, muitos contribuintes começaram a se deparar com dificuldades na hora de emitir o documento fiscal, principalmente agora a partir de 2026, porque nós tivemos notícias e registros de municípios cujos sistemas adaptados não suportaram a carga de informação que foi solicitada ali no início de janeiro de 2026, ou apresentaram problemas em sua estrutura de dados porque a adaptação não tinha sido feita da maneira
adequada. E muitos contribuintes, inclusive, demandaram às prefeituras municipais para questionar a respeito de outra obrigação que, pelo texto da lei complementar, tinha que ser cumprida, que era a de destacar IBS e CBS em seus documentos fiscais. E foi aí que entrou a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do IBS, que até então era o comitê provisório e que ali em dezembro de 2025, praticamente às vésperas do início da obrigatoriedade de tudo aquilo que a gente está falando em relação ao documento fiscal, publicaram um ato conjunto, o ato conjunto número 1, ali de 22 de dezembro de 25. E ali ficou consignado principalmente que alguns modelos de notas fiscais que foram criados ou que estavam em fase de adaptação, eles precisariam aguardar mais um tempo de maturação até se tornar obrigatórios. E dentre outros exemplos que eu falei, a gente pode incluir também o do bilhete de passagem eletrônico aéreo, um tipo de documento fiscal que as companhias aéreas passam a ter a obrigação de emitir, mas a estrutura do layout ainda não está funcional para que isso seja exigido desde 1º de janeiro de 2026. E a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver em que momento a apresentação desse documento fiscal pelas companhias aéreas vai se tornar efetivamente obrigatória, já que pela lei complementar isso deveria estar sendo observado, mas não há ainda meios operacionais de isso ser cumprido. A outra ressalva importante que o ato conjunto faz, inclusive afastando a aplicação de algumas prescrições da lei complementar, gerando aquela distorção que eu comentei no início desse vídeo, é que o ato conjunto previu textualmente que durante um determinado prazo não haveria aplicação de penalidades, nem para o emitente da nota, nem para o contratante da operação, se o destaque do IBS e da CBS não fossem observados nesses documentos fiscais. E assim a gente pode dizer, o prazo para que as penalidades passem a ser aplicadas e essa obrigatoriedade, digamos, ela possa ser imposta e até cobrada pelo próprio adquirente, ele vai ser contado a partir da publicação do ato conjunto, que vai consolidar a parte comum dos regulamentos de IBS e CBS. E o regulamento saindo agora durante o mês de abril de 2026, como está prometido, a gente pode dizer só a partir do 1º dia do 4º mês subsequente é que isso vai se tornar obrigatório e a gente está prevendo que isso venha acontecer a partir de 1º de agosto desse ano. E assim a gente espera que o prazo venha a se cumprir porque a gente já vai ter um período de teste muito curto até os efeitos econômicos da reforma começarem para valer, já que está prescrito na lei. E nesse ponto não acredito que vai haver nem adiamento e nem flexibilização. A partir de 1º de janeiro de 2026, a gente já tem a cobrança da CBS em lugar do PIS e da COFINS. E a gente tem que estar com tudo pronto no que diz respeito à operacionalização desses sistemas de emissão de nota, de padronização de layout, para que não haja nenhum tipo de inconveniente nem para os contribuintes e nem para os órgãos de arrecadação. Se esse vídeo eu trouxe aqui informações e orientações para você que foram úteis, não deixe então de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e postar seu comentário. Inclusive, pode colocar aí também as dúvidas que você tiver a respeito dessa matéria, para que a gente possa responder, inclusive através de outros vídeos também. E não deixe de acompanhar o nosso podcast que tem dedicado todas as pautas dos últimos programas a falar da reforma tributária. É o podcast Pode Tributar, esse sucesso de audiência no YouTube e que muita gente tem elogiado, tem curtido, e eu convido você também a conhecer o nosso trabalho através desse podcast. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.